Bom, pessoal, tudo bom? Voltamos aqui então e vamos dar uma olhada na primeira aula de prática de pregação 2. Ok? Eu espero que você já tenha visto o e-mail, o vídeo da Ementa. Eu tenho uma ideia, né? Se você tem alguma dúvida com relação à Ementa, por favor, coloque lá no fórum, né? Me pergunte. Eu vou colocar no fórum também os meus contatos pessoais, né? No caso aí o meu e-mail e minha conta de Facebook. Você pode, né, me acessar, me colocar no Messenger. E por aí vai. Você certamente dessa maneira pode ter um contato bem mais imediato comigo. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar a dar uma olhada aqui na aula primeira. E um dos detalhes, né, que você vai perceber nesse curso agora, se você fez comigo anteriormente prática de pregação 1 ou exposição bíblica oral, você percebia que eu travava o seu desenvolvimento na cadeira, na disciplina, tendo em vista a minha correção dos seus exercícios, né? Eu corrijo o seu exercício, mando para você o feedback, se tinha algum ajuste para ser feito, você faria e depois eu liberaria o seu acesso. Só que agora eu não estou fazendo mais assim, né? Agora eu estou deixando o acesso liberado. Alguns alunos estavam com dificuldade de seguir, né, de dar sequência no curso dessa maneira. Eu também tinha dificuldade de corrigir os exercícios quando o aluno queria ou quando o aluno precisava. Então, para tanto, né, a fazer com que o meu horário funcione, flua com mais tranquilidade e o seu horário também, então agora você não mais precisa disso nessa disciplina, né? Nas minhas disciplinas agora, você pode mandar o seu exercício e seguir no curso e eu vou corrigir o seu exercício depois, de acordo com o meu horário, e você continua estudando de acordo com o seu horário. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na aula 1. Então estamos aqui na aula 1, tá certo? Começando aqui a pregação e narrativas do Antigo Testamento, né? E aqui eu começo para você com uma breve introdução falando, né, sobre as narrativas e o propósito dessa aula, né? Quando você terminar essa aula, você tem que entrar no fórum, pedir a sua perícope, tá certo? Solicitar as suas perícopes. Então eu acho que a gente vai pregar em Neemias nesse período, né? Nessa fase inicial de prática de pregação 2, desculpem. Tava procurando a palavra aqui e deu uma congelada. Então eu vou dar para você a sua perícope, você não vai nem precisar, né, gastar o seu tempo tentando achar qual perícope. Eu já vou dar a perícope para você em que você pode pregar, tá certo? Mas eu vou querer que você faça uma defesa de que aquela perícope é a perícope mesmo que você deveria trabalhar. Aquela divisão é de fato a divisão adequada. Mas eu já vou dar as perícopes para você. Então você não vai ter nenhuma dificuldade para começar a trabalhar no seu sermão. Tá certo? E aí você deve começar a estudar essa perícope logo, né? Comece a trabalhar nela, fazer a leitura, leia em várias traduções, comece a trabalhar na sua própria tradução. Então você já vai ter esse material logo de cara, certo? Na primeira parte, então, da aula 1, a gente trabalha com a relevância, né, dos livros históricos, né? Não é mistério para ninguém de que raramente a gente escuta uma boa série de sermões expositivos em um livro histórico. É raro, né? Especialmente dependendo de círculos onde você esteja. Basicamente, a pregação cristã na igreja ela é dedicada ao Novo Testamento. Então, existe uma familiaridade muito grande com os evangelhos, com as cartas paulinas, né, com as cartas gerais, mas existe pouquíssima familiaridade com as narrativas do Antigo Testamento, né? Seja as narrativas dentro do Pentateuco, ou seja as narrativas naquilo que a gente chama de livros históricos, né? Geralmente, quando a gente escuta algum sermão, no livro de Ruth, né, no livro de Esther, nos livros mais curtos, né, mas dificilmente você encontra uma boa exposição, né, do primeiro ao último capítulo no livro de Josué, no livro dos Juízes, né, em 1ª e 2ª Crônicas. Eu, particularmente, nunca ouvi falar de um pastor pregando em 1ª e 2ª Crônicas. Então, existe uma clara rejeição, né, no que diz respeito à narrativa veterotestamentária. E acho que o motivo é muito simples, né? O motivo é porque a gente acha que não é relevante pra gente, né? Não tem, a gente quer falar, quer ouvir de Jesus, nós somos uma igreja do Novo Testamento, e a gente acha que o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, como alguns, né, classificam, alguns chamam, não tem nada para dizer pra gente. Entretanto, nada poderia ser mais longe da verdade, não é verdade?
Porque a própria Escritura, né, Paulo escrevendo para Timóteo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E que Escritura, né, que ele estava se referindo ali quando ele escreve para Timóteo? É óbvio que ele está falando do Antigo Testamento. Né? Nós também somos comandados a pregar todo o conselho de Deus. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso se a gente não prega o Antigo Testamento também? A convicção de que o Antigo Testamento deve ser pregado é porque a gente entende que a palavra de Deus é o veículo de comunicação entre Deus e os seus santos. Né? Porque a gente crê nisso, né? E é porque a gente crê de fato que o Antigo Testamento é a Escritura, a gente então deve se sentir compelido e obrigado a pregar no Antigo Testamento. Né? Uma outra coisa muito importante é que a gente não vai ter ideia da importância do Antigo Testamento até a gente entender e a gente abraçar de fato a convicção de que a Escritura ela é única e ela é um documento redentivo e orgânico. Como assim orgânico? Ele constrói, né, ele vai sendo construído de acordo com aquilo que ele já revelou. Então a revelação divina de Gênesis e Apocalipse é uma revelação orgânica nesse sentido. Ela vai sendo construída até chegar no clímax, até chegar no final da sua revelação. Então, tudo que está revelado no Antigo Testamento faz parte da nossa história da redenção, faz parte da história daqueles que estão em Cristo. Então, essa convicção certamente deve nos manter, deve nos mover a desejar, né, pregar do Antigo Testamento e encontrar a Jesus, né, no Antigo Testamento também. Então aqui um outro motivo, né, porque o Antigo Testamento era a Bíblia de Cristo. Né? Quando o Senhor Jesus diz, errais porque eles não conhecem o poder de Deus nem as Escrituras. Né? Ou então quando ele diz, leia as Escrituras porque elas testificam a meu respeito. Cristo estava se referindo ao Antigo Testamento. Né? Então a gente erra por não conhecer as Escrituras, assim como os saduceus erraram. Né? A doutrina da ressurreição está no Antigo Testamento. A doutrina da vinda do Messias, de quem é o Messias, está no Antigo Testamento. A doutrina de como pecadores são salvos está no Antigo Testamento. Então cabe a gente a procurar, né, enquanto pregadores da Escritura Sagrada. Bom, na sequência eu dou para vocês alguns princípios de interpretação de narrações bíblicas, né, narrativas bíblicas. E aí tem três elementos básicos, que é os três elementos básicos de qualquer história. Cenário, personagens e enredo. Então todos esses três elementos vão ser de fundamental importância para você interpretar o texto. E desde já eu já vou lhe dizer uma principal regra na interpretação de narrativas. Não vá além daquilo que está escrito. Simples assim. Lembra que esse é um princípio, né, um dos primeiros princípios da boa pregação que a gente fala lá em prática ou em exposição bíblica oral, né? A fidelidade textual. A fidelidade textual ela não é somente uma característica do sermão, ela é uma característica da leitura da Escritura. Né? Então não vá além do que daquilo que está claramente revelado no texto. A sua interpretação do texto, né, ou quando você pega 2 ou 3 fatos e você conecta aqueles fatos através de uma remontagem da narrativa na sua cabeça, isso é muito perigoso, tá certo? Porque os fatos que estão narrados não necessariamente se conectam da maneira como você está fazendo com que eles se conectem. Né? Um exemplo muito simples. O pecado de Davi com Batseba. Não é incomum, pelo contrário, a interpretação padrão daquele texto, aonde quer que você vá, é de que Batseba, né, provocou o Davi. A Batseba estava nua, tomando banho, né? Quem mandou ela deixar a porta aberta, a janela aberta e por aí vai. Então essa é uma leitura completamente equivocada do texto. O texto não revela nada disso. A tentativa muitas vezes é de colocar a culpa em Batseba. Mas essa é uma leitura que perde a perspectiva de que, primeiro, como é que as mulheres do Antigo Testamento tomavam banho? Será que elas tomavam banho nuas? Ou a gente está trazendo a nossa realidade do século XXI para a narrativa bíblica? Segundo, aonde é que elas tomavam banho? Era costumeiro uma mulher no Antigo Testamento tomar banho no quintal da sua casa? Era normal, era costumeiro que uma mulher do Antigo Testamento tomasse banho numa fonte pública? Né? E como era esse banho? Quer dizer, esse tipo de informação ele precisa ser adquirido para que a gente possa conectar os pontos da narrativa, porque em nenhum momento na narrativa o texto diz que Batseba se expôs para Davi.
Batseba buscou seduzir Davi de alguma maneira, antes pelo contrário, né? O texto mostra que é Davi quem utiliza do seu poder real para trazer Batseba até ele mesmo, né? E quem é que vai dizer não para o rei? Né? Então, assim, quando nós olhamos a narrativa de uma maneira impessoal e respeitando os limites do texto, você vai perceber claramente que uma ideia de que Batseba estava se oferecendo a Davi não comporta com as evidências textuais. Então, se mantenham ao texto. Né? Se mantenham ao texto. O texto está dizendo isso que eu estou dizendo? Essa é a pergunta que você tem sempre que se fazer quando você está pregando, certo? Então aqui você vai aprender um pouco sobre qual é a relevância do cenário, tá certo? Qual é a relevância do cenário, o que é que você deve observar no cenário, tá certo? Outra coisa, né, mais adiante na aula, você vai entender a relevância dos personagens, né, o que é que você deve observar nos personagens, e obviamente também o enredo, né? Então, esses 3 elementos você precisa prestar aí atenção. E aqui no final da aula, eu lhe dou uma série de princípios para interpretar narrativas. Né? Você tem aí ao todo 7 princípios. Não fui eu que criei, né, esses princípios. Esses princípios são fruto do trabalho do Robert Kizom. Né? A propósito, esse livro já está traduzido, né? A interpretação de narrativas pela cultura cristã. Eu recomendo demais que você o adquira, não é obrigatório, né? Mas se você adquirir, certamente você vai se beneficiar bastante dele. Mas aqui você tem 7 princípios, né, que o próprio Kizom oferece para interpretar narrativas, certo? E aí você tem os exercícios, né? Então, no exercício da aula 1, você vai ter que ler mais um artigo sobre relevância do Antigo Testamento, e aí eu peço para você fazer um breve resumo e explicar quais são os argumentos do autor. Peço para você explicar os elementos básicos. Peço para você, olha aí, aqui nesse exercício você vai ter que ler o capítulo 9 do Grey Danos, certo? Então, esse é um capítulo que explica para você a respeito da pregação em narrativas. Eu peço para você fazer um resumo em 200 palavras. Veja, lá no Word, você vai perceber, né, que você tem como contar as palavras do seu documento. Deixa eu abrir aqui esse garotinho aqui. Então, aqui no Word, você vai perceber que você pode contar as palavras do documento que você abriu. Né? Então, quando você cria um novo documento, você vai ver aqui embaixo um espaçozinho que conta as suas palavras, né? Você vai ler a quantidade de palavras aqui nesse canto de baixo, né? Onde está aqui a minha seta, tá bom? Vai aparecer aí. Aí, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui você consegue ver quantas palavras tem no seu documento. Então você vai escrevendo e até chegar a 2.000 palavras. 2.000 palavras vai dar aproximadamente 3 páginas com espaçamento 1,5, certo? Então, como o capítulo é grande, então eu preciso realmente que você dê um esforçozinho aí, dê um trabalhozinho a mais com esse material, tá certo? Então você vai escrever para mim em 2.000 palavras a respeito do que diz aí o Grey Danos. E por último, você vai escutar o seu sermão, né? Para você acessar esse link aqui, ó, você já observa aqui no próprio Adobe, né? No Adobe Reader, a setinha já vira aqui um dedinho, né? Então você clica aí, você vai escutar esse sermão e você vai utilizar o formulário de avaliação de sermão. Mais uma vez eu vou colocar no fórum, né? Colocar no fórum lá da aula 1. E você vai baixar esse formulário de avaliação de sermão e vai fazer a sua análise desse sermão, identificando os principais princípios interpretativos que foram utilizados na exposição do sermão. Então, dê exemplos, tá certo? Você diz, olha, o pregador utilizou esse princípio interpretativo, como é possível ver nessa página, nessa parte do sermão. Tá bom? Então tá aí, essa é a nossa aula 1. Deus abençoe. Fico aqui no aguardo, então, do material de vocês para correção. Grande abraço, até mais.